Eleições 2022, o IPEC divulgou hoje o resultado da terceira pesquisa com as intenções de voto para o governo do estado e ao Senado. A pesquisa foi encomendada pela TV Sergipe e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O IPEC perguntou: se a eleição para o governo do estado fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Confira os números. Na primeira pesquisa, no dia 25 de agosto, o candidato Valmir de Francisquinho, do PL, aparecia com 29% dos votos. Depois foi para 38% e agora aparece com 40%. Pela margem de erro, tem entre 43% e 37%. Fábio, do PSD, tinha 16% das intenções de voto. 16% na segunda pesquisa e agora tem 17%. Pela margem de erro tem entre 20% e 14%. Rogério Carvalho, do PT, na primeira pesquisa foi citado por 12% dos entrevistados. Depois aparecia com 20% e agora tem 17%. Pela margem de erro tem entre 20% e 14%. O delegado Alessandro, do PSDB, tinha 9% das intenções de voto. Depois passou para 6% e agora tem 7%. Pela margem de erro tem entre 10% e 4%. Newly Campos, do PSOL, que na primeira pesquisa não atingiu 1% dos votos, subiu para 3% na segunda e agora tem 2%. Pela margem de erro tem entre 5% e 0%. Doutor Cláudio, médico geriatra do Democracia Cristã, aparecia com 1% dos votos. Manteve o índice na segunda e na terceira pesquisas. Pela margem de erro tem entre 4% e 0%. Professor Haroldo Félix, do Unidade Popular, tinha 1% das intenções de voto. Manteve esse índice nas outras pesquisas. Pela margem de erro tem entre 4% e 0%. Elinos Sabino, do PSTU, que na primeira pesquisa não tinha atingido 1%, apareceu na segunda com 1% e agora não atingiu 1% das intenções de voto. Pela margem de erro tem entre 3% e 0%. Brancos e nulos eram 16%, na segunda pesquisa 6% e agora 9%. Não sabem ou não responderam, passou de 15% para 9% e agora 6%. O IPEC divulgou também os números sobre votos válidos. O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. Veja os números. Valmir de Francisquinho, do PL, aparece com 48% dos votos válidos. Fábio, do PSD, tem 20% dos votos válidos. Rogério Carvalho, do PT, tem 20% dos votos válidos. Delegado Alessandro, do PSDB, tem 8% dos votos válidos. Newly Campos, do PSOL, 3% dos votos válidos. Doutor Cláudio, médico geriatra do Democracia Cristã, tem 1% dos votos válidos. Professor Haroldo Félix, do Unidade Popular, 1% dos votos válidos. Elinos Sabino, do PSTU, não atingiu 1%. Como nós informamos no início do jornal, o registro do candidato Valmir de Francisquinho, do PL, foi indeferido pelo plenário do TSE hoje, em razão de condenação em ação eleitoral que tornou o candidato inelegível por 8 anos a contar das eleições de 2018. Na referida ação, há decisão colegiada do TSE mantendo a inelegibilidade e há recurso extraordinário ao STF, que ainda não foi remetido, pois está pendente a análise de embargos. O nome do candidato foi considerado na pesquisa, vai constar nas urnas porque o sistema já foi fechado e não é possível substituir o candidato. A substituição deve ser feita até 20 dias antes do pleito. O nome de Valmir de Francisquinho constou na pesquisa, pois a sua candidatura ainda estava aguardando o julgamento do recurso quando foi registrada. Vale reforçar que o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, emitiu uma nota informando que, como não há tempo hábil para a exclusão do candidato nas urnas, os votos eventualmente creditados em nome de Valmir de Francisquinho serão considerados nulos. Hoje, em coletiva à imprensa, a assessoria jurídica de Valmir informou que, assim que for publicado o acórdão com a decisão do TSE, vai recorrer. E o IPEC também ouviu os eleitores sobre a intenção de voto para o Senado e perguntou:
Se a eleição para o Senado por Sergipe fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? Confira os números. Na primeira pesquisa divulgada no dia 25 de agosto, Valadares Filho, do PSB, tinha 20% das intenções de voto. Depois subiu para 23% e agora aparece com 26%. Pela margem de erro, tem entre 29% e 23%. Eduardo Amorim, do PL, tinha 18%, foi para 16%. E agora foi citado por 17% dos entrevistados. Pela margem de erro, tem entre 20% e 14%. A delegada Daniele Garcia, do Podemos, tinha em agosto 17% das intenções de voto. Subiu para 20% e agora tem 17%. Pela margem de erro, tem entre 20% e 14%. Laércio, do PP, aparecia com 11% das intenções de voto. Depois 15% e agora 17%. Pela margem de erro, tem entre 20% e 14%. Henrique Ley, do PSOL, tinha 2%, depois 3% e agora aparece com 2%. Pela margem de erro, tem entre 5% e 0%. Ayrton Costa, do Democracia Cristã, tinha 2% e manteve o mesmo índice na segunda pesquisa, 2%. Agora aparece com 1%. Pela margem de erro, tem entre 4% e 0%. Heraldo Góes, do PSTU, tinha 2%, depois 1%, e aparece agora também com 1%. Pela margem de erro, tem entre 4% e 0%. Brancos e nulos eram 17%, depois 9%, e agora 12%. Não sabem ou não responderam, 12%. 12% também na segunda pesquisa, e agora 7%. A pesquisa do IPEC ouviu 800 eleitores entre os dias 27 de setembro e hoje. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, sob o número 07200/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral, sob o protocolo 05425/2022. Outras informações da pesquisa vocês acompanham amanhã no Bom Dia Sergipe e também no nosso site, o G1 Sergipe. Acabou o SE2, obrigado pela companhia, uma ótima noite para vocês e até amanhã. A beleza de nossa natureza. A força da nossa cultura. A riqueza de nosso povo. TV Sergipe, feita da gente. Assista agora a sua novela das 7. Cara e coragem, saboreie com Sadia, seu dia pede.